Oi pessoal, aqui é Paulo Júnior do Fabricado Pacientes e estou aqui no finalzinho do expediente, na sexta-feira, para gravar uma sacada para vocês. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre foco, na verdade sobre a importância que tem se focar em apenas um perfil de clientes. Eu tive essa sacada, na verdade, foi ontem. Ontem eu saí com dois colegas meus, o Tiago e a Priscila. E o Tiago, um dado momento lá da reunião, ele disse: Paulo, a gente tem esse problema lá e já aconteceu vários casos de, por exemplo, eu indicar um paciente meu e ele não se dá bem com o perfil desse meu outro colega. Foi aí que eu tive essa sacada para contar isso para vocês, para explicar isso para vocês. Vou levantar dois pontos rápidos para você entender o porquê que é ruim isso que aconteceu com eles. Vamos dizer que tenha um profissional que atenda a um público A, que é muito menos sensível à variação de preço do produto, mas ele é muito sensível a outras variações de serviço. Então, se um cliente A for para um dentista que atende cliente C, ele provavelmente vai esperar mais na recepção, né? Ele não vai sentir um ambiente adequado para ele, as pessoas que vão estar ao redor dele não vão ser pessoas que ele se assemelha, então para ele vai se sentir fora d'água, um peixe fora d'água naquele momento ali. E o inverso também é verdadeiro, um cliente mais humilde, se chegar num consultório de um cliente mais de um dentista que atende cliente classe A, primeiro que o preço não vai ser compatível com ele, então ele vai olhar o ambiente e vai dizer: pô, vou-me embora, não vou nem esperar o atendimento desse cara porque eu não vou poder pagar. Então realmente o ambiente é tão positivo, tão bom, tão chique, digamos assim, que ele também se sente mal. Então existem 3 passos para se traçar o perfil ideal e montar uma estrutura baseada em aumento de conversão por conta do foco. Você primeiro tem que saber, botar na cabeça qual a faixa de clientes que você quer atingir, qual é o público que você quer atingir. Ah, não, eu quero atingir cliente mais classe A. Você tem capital financeiro para montar uma estrutura de um cliente classe A. Ah, minha vontade é atender classe A. Se você não tem dinheiro para pagar, sei lá, 500 mil reais para montar uma estrutura para um cliente classe A, você não vai atender cliente classe A. Quando ele chegar lá, ele vai olhar para a sua estrutura e vai fazer: não vai fechar, vai cair a sua conversão por conta de estrutura. E o contrário também. Ah, não, eu tenho muita grana para investir, mas eu quero atingir cliente classe C e vou montar um super consultório. O seu cliente vai chegar e vai ficar com medo: não, esse cara vai me cobrar muito. Por mais que você for cobrar pouco, ah, não, vou cobrar R$1, mas ele não vai nem chegar a você para saber que é R$1. Ele vai olhar o ambiente e vai dizer: não, aqui não é meu lugar, vou me embora. Ou ele vai passar na frente e vou nem entrar. Então, assim, essa definição do público-alvo é muito importante, tá? Segundo passo é você fazer uma radiografia, um diagnóstico da parte interna social desse cara. Você vai escrever no papel aquilo ali, você vai botar nome nele: João, 35 anos, advogado, recebe uma faixa de tantos R$1.000 por mês, tem um filho de tal idade, que estuda no colégio que paga mais ou menos tanto, ele visita restaurantes que cobram em média tanto no prato, a conta dá mais ou menos tanto. Você tem que saber exatamente o que esse cara faz. Você vai traçar como se fosse um detetive tudo que esse cara faz. Lógico, esse cara não é verdadeiro, você vai traçar isso de um perfil de um cliente ideal para o seu consultório. E depois, o terceiro passo, você vai montar a estrutura que vai exatamente pegar esse cliente perfeito e esse cara vai ficar totalmente confortável dentro desse seu ambiente. Isso vai incluir ambiente de recepção, isso vai incluir a forma que a secretária sua vai atender, se vai ficar de pé para atender, ou se vai ficar sentada mesmo, porque isso aí não vai importar tanto. O que ela vai falar, a abordagem,
tom de voz. Diz aí, bora, o que é que tu vai querer fazer hoje? Então, isso é importante. O som do seu ambiente, então, o local que você vai encaixar o seu consultório vai ser importante, porque o ambiente das redondezas pode ser barulhento, então tem que ser um ambiente mais adequado para aquele cliente. O que está passando na televisão tem que ser importante. Você vai passar um Sky, um National Geographic, um tom mais baixo, um volume mais baixo, importante para um cliente classe A. Toda a estrutura de entrega do serviço, o tempo de avaliação tem que ser prolongado. Você precisa conversar com ele, criar vínculo com aquele cliente. Se você for atender um cliente que está muito vinculado à sensibilidade do preço, você não importa, não vai aumentar a chance de ele fechar ou não fechar o procedimento com você. Agora, tem muita gente, provavelmente a maioria das pessoas que vão estar escutando esse vídeo, que já tem a estrutura. Paulo, eu já tenho um consultório. E aí? O que é que eu faço? Então, a gente vai ter que inverter o processo. A gente vai ter que... Já temos a estrutura e agora a gente vai fazer o diagnóstico da estrutura. Qual cliente... Como eu posso definir um cliente ideal para encaixar nessa estrutura e ele se sentir bem? E, por final, saber se esse cliente é o cliente que você quer atender, né? Então, é o passo a passo invertido. Primeiro a gente traça o cliente que quer atender, depois faz esse diagnóstico, depois monta a estrutura. Mas se você já tem estrutura, faz o inverso. Mas se no final não é o cliente que você quer atender, você vai ter que mudar na sua estrutura. Não sei se vocês pegaram a sacada, né? O foco em um cliente apenas é muito importante, porque essas variações de classes sociais, de perfis de clientes, elas fazem com que você perca dinheiro. Quanto se gasta para trazer um cliente, um perfil único de cliente, é muito menos do que quando você quer atingir vários perfis diferentes. Até porque a fala, a abordagem e as dores desse cliente são diferentes. Então você vai ter que fazer várias propagandas para atingir públicos diferentes. Então você gasta 3, 4, 5 vezes mais para trazer a mesma quantidade de clientes. Então é isso. Eu acho que pegar um papelzinho, fazer uma avaliação do cliente ideal, ou fazer uma avaliação da estrutura que você tem, o que pode melhorar, o que não é necessário melhorar, definir o público e avaliar se aquele perfil ali ele se encaixa na estrutura que você tem. Eu acho que isso é muito importante. Então é isso, foquem no cliente e te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um abraço. E aí, pessoal, se você está gostando dos conteúdos, mas quer elevar o seu nível, clique no link ao lado e baixe um dos nossos conteúdos gratuitos que vai te ajudar a alavancar ainda mais os teus resultados. Aqui, ó, aqui do lado. Clica aqui. Tu ainda está aqui e não clicou ainda?